Muito bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube. Eu te ajudo a passar, para você que ainda não me conhece. Muito prazer, Roberto Mizuki, procurador e aprovado 10 vezes em concursos públicos, idealizador do método 3.1. E hoje eu tenho um convite para você que está começando a estudar do absoluto zero, que quer colocar o pezinho nesse mundo dos concursos públicos, e eu vou te ensinar como é que você deve começar a estudar para concursos. E eu já quero te adiantar que esse não vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre escolha de material de estudos ou sobre técnicas específicas do dia a dia. Eu só quero te dar as bases, o início, no que você tem que se focar e se preocupar na hora que decide estudar para concurso. Então eu estou presumindo que você já está decidido e aí você vai poder ver outros vídeos aqui do meu canal onde a gente vai falar sobre escolhas de materiais e etc, tá? Mas foca aqui comigo no primeiro passo que eu entendo que é fundamental você tomar assim que decidiu ingressar nesse mundo dos concursos. Primeira coisa que você deve ter em mente na hora de começar a estudar para concursos públicos é o seguinte, ó. Foque no processo número 1. Então, ó, focar no processo. Como assim, Roberto? Focar no processo. Veja, é claro que eu sei que você que está começando agora a estudar ou quer começar a estudar, deve estar, obviamente, ligado com o resultado. Né? Você está pensando em como vai ficar a sua vida quando você passar, você vai poder, as coisas que você vai poder fazer, as viagens que você vai fazer, como a sua vida vai ficar, como é que vai mudar ela, a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade profissional, as vantagens de se tornar servidor, o seu reconhecimento público perante a sua família, perante os seus amigos, a sua satisfação pessoal de ter chegado lá, de conseguir chegar no seu objetivo, de, inclusive, cala a boca das pessoas que duvidam de você. Eu sei que você está ligado em tudo isso. Mas veja, isso tudo faz parte do resultado. Né? Existe, portanto, o depois da sua aprovação, que é o resultado, que é onde você vai ter todas essas coisas e tudo isso que faz você estar aqui nesse vídeo, que faz você imaginar-se ou querer iniciar esse estudo. Mas antes disso, olha só, existe justamente o que eu estou lhe falando, que é um processo. Processo de quê, Roberto? Existe uma série de coisas que tem que acontecer para que você alcance esse resultado. Então, eu preciso que você que está iniciando agora, foque no processo. Entenda que vai ter toda uma caminhada que você vai precisar ter até chegar lá. E nessa caminhada, nesse processo, vão existir etapas. Portanto, você vai ter a etapa A, a etapa B e a etapa C, na verdade? Você vai ter que passar necessariamente por essas etapas que compõem esse processo para chegar nesse resultado, para a sua grande vitória, para a mudança de vida que você está buscando por meio dos estudos, não é verdade? E o que envolvem essas etapas, né? A gente pode dividir elas da seguinte forma. Aqui na etapa A, você é um iniciante. E tá tudo bem, na verdade, você está começando do zero, né? Tá começando a estudar agora. Assim como eu fui iniciante, assim como eu, quando comecei lá atrás, eu não sabia nem para onde ir, eu tinha todas essas dúvidas que você tem. Eu não sabia como me organizar, eu não sabia quais materiais estudar, usar, qual concurso às vezes fazer, e fica tranquilo que a gente tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre todas essas etapas. Mas o fato é, se você é um iniciante, você precisa estudar como um iniciante. E o que é que um iniciante faz? Já já vou dar os outros passos aqui, tá? Porque obviamente eu estou falando para você que está começando do zero, né? Então eu vou dar os passos iniciais para você que está querendo começar a estudar para concurso público. Então, o iniciante, ele precisa tomar decisões e passos como iniciante. E aqui no meu método, aqui no Eu Te Ajudo a Passar, a gente diz que o iniciante é aquele que tem acertado, ou que acerta, ou que consegue acertar até 60% das questões. Ou seja, é uma pessoa que literalmente não tem chances nesse momento, porque você está nessa etapa do processo. Lembra que eu te pedi para focar no processo? Você vai evoluir.
Você vai passar pelas outras etapas, tá? Então, nesse momento, você é alguém que, se fizesse uma prova, se eu pedisse para você pegar uma prova e fazer, que é inclusive uma das técnicas que eu recomendo que você faça, é você acertar até 60%. 60%, infelizmente, não vai fazer você passar em nenhuma prova e tá tudo bem. Com o passar do tempo, olha só, focando no processo, ou seja, ao longo dos próximos 3, 6 meses, e aí vai depender muito de como você mesmo se organiza, se você trabalha e estuda, se você tem muitas horas, se tem poucas horas, e tá tudo bem, você vai ter que estudar a maior quantidade de horas que você puder. Não é porque você trabalha ou porque você só estuda que você vai passar ou não vai passar. Não é isso. A gente vai ver já já o que é que determina quem passa ou quem não passa. Mas não é o fato de você ter muitas ou poucas horas para estudar. O fato é que com o tempo você vai se tornar um candidato intermediário. Quem é um candidato intermediário do ponto de vista do método 3.1 aqui pra gente? É aquele candidato que está acertando de 60% a 80% das questões. Então é um candidato que, se pegar uma prova hoje, ele fica ali no 62, 65, 70, 78. Pode ser que você passe com essa nota? Pode. Não é uma garantia. Pode ser que você consiga até uma aprovação e fique classificado, né? Que é quando você fica numa lista de cadastro de reservas e pode vir a ser chamado no futuro, depender do prazo de validade da sua prova, que vai variar aí de 1, 2 anos, podendo ser renovado, sendo que a Constituição Federal ela dispõe que o máximo de tempo de um concurso é de até 4 anos. Portanto, 2 anos de validade com mais 2 anos de prorrogação para que possa ser convocada a lista dos classificados. Obviamente que o que você quer é ser um candidato que avançado. Então você quer passar por esse processo todo e chegar na última etapa desse processo para ter o resultado, que aqui pra gente um candidato avançado é aquele que está acertando o quê? Mais de 80% das questões. Ou seja, quando você está acertando mais de 80% das questões, fatalmente você vai ser aprovado, não só classificado, mas ficar dentro das vagas da sua prova, do seu concurso. Então, primeiro passo para você que está estudando, começando a estudar, entenda que existe esse processo. Entenda que existe uma forma, né? Existe uma maneira de você ir galgando esses degraus para então obter o seu resultado desejado. Foco então em aprender aqui comigo no canal como fazer esse processo fluir da maneira mais rápida e eficiente possível. Roberto, beleza, entendi. Então, se você disse para mim que eu estou aqui nesse primeiro momento, para quem está iniciando, né, para quem está começando a estudar para concurso, e eu já sei que eu preciso focar no processo, entender de ir construindo esse conhecimento, né, de ir aumentando o meu conhecimento, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu vou acertando, o que é que você recomenda para mim que estou começando do absoluto zero? Passo número 2. Você vai, começar com 3 matérias. Começar com 3 matérias. É isso mesmo. Eu sei que pode parecer pouco, né? E você fica pensando, nossa, Roberto, mas eu já dei uma olhada no meu edital. O meu edital tem 12 matérias. O meu edital tem 15 matérias. Como é que eu vou passar no meu concurso começando com 3 matérias? É esse o pensamento que você precisa ajustar, tá? É isso que eu peço para você fazer. Focar no processo. O processo não diz comece com todas as matérias porque assim vai ser mais fácil. O processo não diz, se você começar com todas, você já pula de fase e já vai para o momento B. O processo não diz que quanto mais matérias, mais você acerta. Não é verdade? Muito pelo contrário. Pela nossa experiência, pelas nossas mentorias e pelo acompanhamento que a gente faz com mais de 3.000 alunos que a gente tem aqui no programa, todos eles relatavam que quanto mais matérias você coloca no começo, mais difícil é você conseguir chegar nesse nível, nessas matérias. Portanto, pelo método 3.1, você tem que começar com 3 matérias para que você, inclusive, se permita fazer esse caminho inicial, carregando só o peso, vamos dizer assim, a responsabilidade e o tempo que você precisa dedicar com 3 matérias, para que aí sim, quando você sair daqui
e alcançar isso aqui com 3, você fala assim, ó, poxa, agora eu já sei como estudar. Percebe onde eu quero chegar? Veja como é diferente, porque se você tem que carregar o peso de 12, 15 disciplinas ao mesmo tempo, no início, logo no início do seu estudo, o que vai acontecer? Chances são de que, e aí de novo, vou repetir, isso aqui é por experiência própria, e a experiência e o método que a gente aplica e a gente ensina para os nossos alunos, tá? Chances são que você vai se sentir muito o quê? Sobrecarregado. Que você vai trazer muita ansiedade para os seus estudos, que você vai ver pouca evolução. Porque veja, se você tem, principalmente para você que tem pouco tempo que trabalha e estuda, tá? Principalmente para você que tem pouco tempo para estudar. Então, se você tem que estudar só 1, 2 horas por semana de uma matéria, como é que você vai conseguir chegar aqui em poucos meses? Não vai, porque o seu desenvolvimento nas 12, 15 matérias que você está carregando tudo isso ao mesmo tempo vai ser muito menor do que se você carrega menos disciplinas, menos responsabilidade, menos peso nessa sua mochila, e aí sim você em poucos meses consegue evoluir claramente e ver que você saiu de um momento iniciante para um momento avançado nessas 3 disciplinas. E ora, se você conseguiu fazer isso em 3 disciplinas, você vai fazer tudo isso no seu edital completo. E aí, ao longo do tempo, você vai inserindo novas disciplinas no seu cronograma. Então, é mais ou menos o seguinte. Você está aqui, 0% em 3 matérias, e a pergunta que você deve fazer é, Roberto, e quais as 3 matérias que eu devo escolher? Muito simples, você vai olhar o edital que você pretende estudar, a prova que você quer passar, e você vai se perguntar, qual dessas matérias aqui são as mais importantes? Quais são as matérias onde eu encontro mais pontos a ganhar? E um dos critérios que você pode usar é, veja lá no seu edital quantas questões tem de cada matéria. É muito comum nos editais você ter lá uma disposição que vai dizer exatamente quanto vale cada questão de cada matéria. Então, por exemplo, questões de direito constitucional, questões de direito administrativo, que podem ser matérias específicas da sua prova, eles podem estar ali com um peso 3, enquanto que questões de português, questões de raciocínio lógico, pode ter um peso 1. Ou seja, 3 questões de português equivale a uma questão de você acertar em condicional. Entende? Então, a chave aqui é você buscar o quê? 3 matérias que são as mais importantes. Porque tem mais questões ou porque tem maior peso na sua prova. Então essas vão ser as 3. Agora imagine o seguinte, você começando com as 3 matérias, você focando no processo de evoluir com essas 3 para depois agregar mais disciplinas, imagine que em poucos meses, mesmo para você que só tenha 2 horas para estudar, que para mim seria o mínimo, tá? Roberto, muito comum essa pergunta, quantas horas eu preciso para estudar para concurso? No mínimo 2 por dia. E aí você compensa com as 4 ali no final de semana, você consegue fechar em uma semana com cerca de 20 horas de estudos semanais. Você vai avançar legal, muito bem, tá? Então agora imagine o seguinte, imagine que você escolheu essas 3 matérias, está aceitando que existe um processo para chegar no resultado e que em 3 meses você saiu dos 0%, que você está começando do zero, não sabe de nada, e começou a alcançar 60, 70, às vezes até 90% de acertos em simulados dessas matérias. Responde aqui para mim depois nos comentários. Como é que você iria se sentir se você sai desse percentual para esse em alguns meses de estudo? Porque eu sei que pode parecer bom demais, né? Mas olha, isso acontece com milhares de candidatos hoje. Milhares de candidatos hoje. Que são esses 3.000 alunos que eu te falei. E eu vou te provar isso. Olha aqui, quantos prints de telas eu vou começar a colocar aqui na minha tela para você perceber como isso é possível. O mais importante é que essa galera toda que você está vendo aí na tela, que está aumentando os acertos, isso acontece de forma o quê? Frequente. Então imagine que se você tá com essas 3 matérias
em poucos meses já alcança esse nível avançado de acertos, isso te torna um candidato muito motivado para seguir em frente. Por que motivado, Roberto? Porque você está vendo que está dando certo. Você está alcançando o nível que você precisa alcançar para passar. E isso vai lhe dar o terceiro e último passo que você precisa dar, que você precisa ter para passar no seu concurso. Que é o ter o quê? Número 3. Sem isso aqui, se você não alcançar isso aqui, você não passa. Constância. Esse é o terceiro passo que você precisa ter nos seus estudos. Você precisa ser constante. Você precisa estudar todos os dias. Você precisa sentar todos os dias para estudar. Você precisa adquirir essa frequência de semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Todas as semanas você precisa sentar para fazer a sua parte, para continuar nesse processo, porque é dessa forma que você vai alcançar esse resultado. Se você não alcançar a constância, se você não adquirir constância nos seus estudos, dificilmente você vai passar. E eu não encontrei até hoje uma forma de estudo, de planejamento, eu não sei, né? Não tomei conhecimento de uma maneira que nos motive mais a seguir fazendo alguma coisa durante muito tempo, a não ser quando a gente consegue o quê? Ver resultado. Ter resultado concreto. A não ser quando você consiga o quê? Verificar que você de fato está o quê? Crescendo, que você está aprendendo, que você está melhorando, que você está cada vez mais próximo do seu objetivo, porque você está focado no processo. E ó, deixa eu te dizer uma coisa, pela minha própria experiência, tá? Esse processo ele vai acontecer nos próximos meses, talvez 1 ano, talvez 2. Eu levei 3 anos nesse meu processo aqui, até alcançar o resultado. Mas o mais engraçado é que o resultado ele chega de uma maneira tão inesperada que quando você sai de uma prova, marcou o X em todos os locais que precisava, aí você descobre, nossa, eu já estava pronto e passei. E eu sei que pode parecer simplório isso, mas por quê? O resultado deve ser o seu objetivo final. Mas o seu foco tem que estar onde? Aqui, ó, no processo, porque é você fazer isso aqui constantemente que vai trazer o seu resultado. Foi por isso que eu te pedi desde o início desse vídeo de hoje. Não fique se importando só com o resultado. É claro que é importante você ficar ligado nele, que você fique sonhando com o que vai acontecer na sua vida, o casamento que você vai poder fazer, os filhos que você vai ter, se você já tem filhos, já é casado, de como isso vai mudar a vida da sua família, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, do seu esposo, de como isso tudo vai tornar a sua vida melhor. Mas veja, mais importante do que só sonhar com isso é você entender como chegar lá. Qual é o plano, qual é o processo, quais são as etapas que eu vou seguir. E ainda mais importante é ter a certeza que você se mantenha motivado. Porque vai ser natural que você ao longo do tempo e ao longo dos meses se desanime. Foi um resultado negativo que aconteceu, foi a prova que estava marcada que foi desmarcada. Então tudo isso vai acontecendo ao longo dos meses e isso é natural, a vida vai acontecendo, as oportunidades, é um novo emprego que saiu, né? As dificuldades elas são muitas, eu sei disso. Mas se você souber se motivar constantemente por meio de resultados parciais, bons resultados que façam você se enxergar melhorando, crescendo, evoluindo, você não vai parar de estudar. Você só vai parar quando você conquistar aquilo que você quer. Você só vai parar depois que você vê o seu nome no diário oficial, depois que você for convocado para tomar posse no seu cargo, seja ele qual for. O processo é o mesmo. E um quarto passo que eu posso te dar aqui agora, e que você não deve deixar nunca de fazer, é uma técnica que para mim é um fundamento de qualquer pessoa que esteja começando a estudar para concurso. Por isso que eu já quero te ensinar logo nesse vídeo. Que é o seguinte, olha só. Técnica hack. Revisão ativa do conteúdo. Como é que funciona essa técnica e por que eu estou falando só sobre essa técnica de revisão e não estou falando sobre outras técnicas de estudo? Porque para mim,
É comprovado que o candidato que começa, e muitas vezes com muita pressa, com muita motivação, com muita velocidade, ainda que você siga isso tudo aqui, você tem que parar para aprender a revisar. Você tem que criar em você mesmo, nessa sua constância, no seu dia a dia, quando você vai esgotando as matérias, você tem que criar essa urgência de revisar. A revisão ela tem que se tornar uma obsessão para você nos seus estudos. E se você aprender essa técnica aqui comigo, você já vai tirar da frente um fundamento, algo que é necessário, que é imperioso que você faça se você quiser um dia ser aprovado. E como é que é essa técnica, Roberto? Veja o nome. Revisão ativa do conteúdo. Como é que você faz uma revisão ativa do conteúdo? Veja, eu vejo muito por aí que muita gente fala assim, revisão é fazer questões. Revisão é reler o material. Revisão é fazer resumos, né? Resumir o assunto. Nada disso é revisão. Nada disso é revisão. A revisão ativa do conteúdo, a técnica mais eficiente que eu conheço, que você pode fazer, ela envolve o seguinte. Ela envolve você pegar o seu material de estudos, que já vai estar devidamente grifado, organizado, né? Já vai estar todo bonitinho, pronto, porque ele já foi estudado. Obviamente que você não vai revisar alguma coisa que você ainda não estudou, você só revisa aquilo que você já estudou. E você se fazer mentalmente a pergunta. Então vamos imaginar que eu esteja revisando a matéria de português, que foi uma das primeiras matérias, a mais importante do meu concurso, a que teve mais questões, a que teve mais peso. E estou com o meu material de estudos na mão. Eu olho para o meu material, vejo o nome do assunto estudado e me pergunto, o que eu lembro desse assunto que eu estudei? Imaginar, crase. O que eu lembro de crase? Eu estudei na semana passada, foi no dia em que eu estudei português. Então o que eu lembro de crase? Eu lembro de crase que o professor falou aquilo na aula. Eu lembro que eu anotei aquilo outro. Eu lembro que eu fiz uma questão e marquei um erro em uma questão. E aí você vai criando esse diálogo interno com você mesmo. Com a sua memória, melhor dizendo. Né? E veja como essa maneira de você revisar é uma maneira ativa. Por que ativa? Porque você não está se baseando, se lastreando em nenhuma outra coisa a não ser a sua própria memória. Veja, quem fala que revisar é fazer questão, ele está tendo que pegar um material de questões para poder, entre aspas, revisar. E aqui no método, revisão não se confunde o momento de revisão com o momento de fazer questões. Quem diz que é fazer outro resumo, está também se pautando em estar escrevendo, em estar copiando o livro ou assistindo aula novamente, que isso é estudar, isso não é revisar. Então veja, a revisão ativa, você não está se respaldando em nenhum outro material e nem em nenhum terceiro. Você está literalmente dialogando só com você mesmo. Você está buscando puxar pela sua memória aquilo que você estudou. Por isso que ela funciona tanto. Por isso que o nome hack, revisão ativa de conteúdo, porque ela faz você literalmente, força você literalmente a buscar da sua memória o conteúdo que você estudou. Então o que eu aprendi de crase? Eu lembro disso, disso, disso. E aí você faz a segunda pergunta. O que mais que eu lembro? Eu lembro que também teve isso, eu lembro daquilo outro. E aí você vai percorrendo o seu material e literalmente você vai o quê? Avançando nele, percebendo que você lembra do assunto estudado. Roberto, mas aí eu vou tentar fazer isso e se eu não lembrar de nada? Primeiro você tenta. Se você não lembrar de nada, é muito simples. Ora, se você está ali para revisar, o momento é de você dar uma pescada. Você vai dar uma pescada. Aí você vai ler as primeiras marcações, você vê as primeiras coisas que você anotou, e aí você, e o que mais que eu lembro? Percebe? Você só deu o start, uma centelha, uma fagulha, né? Foi só o iniciozinho do fio que você vai puxar pela sua memória. Então você vai, existe isso, e o que mais? E o que mais? E assim você vai dialogando com o seu material e passando as páginas até terminar. Isso é uma habilidade. Se você nunca estudou, provavelmente você não sabe fazer isso. Mas na medida que você coloca em prática,
Em 15 dias, esse é o meu desafio aqui para você no vídeo de hoje. Em 15 dias, repita esse processo todos os dias, que você vai começar a se tornar mais ágil na revisão. As informações do estudo que você fez vão ficar cada vez mais frescas e isso vai refletir muito aqui, ó, nesse processo. Lembra? Focar no processo no qual você já sabe que precisa passar, que é aumentar gradativamente o seu conhecimento para chegar no resultado que você gostaria. Beleza? Fez sentido para você? Ó, se fez sentido para você, se você aprendeu comigo, se você agora já sabe como começar, deixa o seu curtir no vídeo aqui embaixo, beleza? Me ajuda pra gente crescer ainda mais esse canal. Compartilha essa aula com um amigo seu, com alguém que também está estudando para concurso, que esteja afim de estudar para concurso. Deixa aqui nos comentários qual é o tema para você que está começando do zero. Sobre o que você gostaria que eu falasse, qual vídeo você gostaria que eu gravasse, para eu saber quais serão os próximos vídeos que eu vou gravar. E não se esquece de clicar na caixinha aqui do lado de cá, né? Não sei exatamente onde é que tá, para se inscrever no meu canal e ser notificado, tá? Se inscreva no canal, deixa o curtir no seu vídeo e o seu comentário. A gente se vê, portanto, no próximo vídeo aqui no YouTube do Eu Te Ajudo a Passar. Um grande abraço e bom início de estudos para você que está começando a estudar para concurso público. Tchau, tchau.